Não existe salvação se ela não passar pela individualidade da fé. Se você não for encontrado por Cristo, não há salvação. Mas também não há um mínimo entendimento se nós não compreendermos que é na unidade desse movimento que capacita-nos como igreja a manifestarmos esta luz de Cristo. O batismo que salva é o batismo em Cristo Jesus. É quando Cristo nos arranca do império das trevas e nos coloca em Cristo Jesus. Esse é o único batismo que existe. O batismo das águas é a manifestação da fé, a exteriorização de que a igreja viva de Deus está aí. Mas o batismo que salva é quando somos submetidos a um só batismo. E às vezes a gente quer fazer do nosso coração um pequeno reino. A gente quer fazer da nossa mente um pequeno lugar. E nós cuidamos para que nesse pequeno reino nós sejamos guardados, senhores das nossas decisões. E aí Deus começa a tirar a roupa da gente. Ele começa a mostrar que a gente não pode. Ele começa a dar para nós uma falta de saciedade. A gente continua toda hora querendo mais. A gente vive diante de um espasmo de desejos. A gente vive diante de uma construção de algo que a gente não pode nem dar manutenção. Quando nós causarmos um impacto na sociedade, não vai ser pela roupa de marca que usamos, mas vai ser pelo Deus que é incomparável. Ageu 1, capítulo 1, versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe e pô-lo num sequitel furado, um saco sem fundo. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes um muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Quando Ageu recebe a palavra do Senhor, nós estamos dentro de um período onde o povo tinha retornado, não estava mais cativo. Esse povo tinha recebido realmente uma grande correção. O povo de Israel nunca mais voltou a ser idólatra. Ele nunca mais voltou a erigir estátuas ou ir atrás de ídolos que não fosse o Senhor. Deu uma boa chacoalhada, eles entenderam o propósito do cativeiro e se converteram desse jeito, mas não abandonaram os ídolos que agora formalizado estava pelo desejo do coração deles. Não estavam mais na busca de ídolos de povos externos, mas agora estavam desejosos de realizar os desejos do coração. Estivemos presos, estivemos em cativeiro, estivemos longe. Agora nós voltamos para a nossa terra e então agora vamos edificar casas abençoadas. Vamos trabalhar, vamos enriquecer, porque agora é a nossa hora. Deus nos trouxe de volta e então agora as coisas vão mudar. É bem a cabeça de crente de hoje em dia.
ele está no mundo, se tropeçando, no vício, está quebrado, e ele vem para o Senhor. Aí ele se encontra com o Senhor, primeira coisa que ele faz é: agora eu vou comprar um carro novo. Para quê? Agora eu vou vender a casa, vou fazer uma coisa nova, agora eu vou mudar de vida. Não, é o mesmo ídolo que está no teu coração. Tu está querendo falar as mesmas besteiras que tu fazia antes. Mas como, pastor? O cara não tem que progredir? Não, o cara tem que conhecer Deus. Um crente com carro velho e com carro novo é a mesma porcaria. Não muda nada. Um crente numa casa suntuosa e uma casinha meia boca é a mesma coisa. O que vale, diz a palavra do Senhor: se alguém tem que se alegrar, se alegre em me conhecer e saber que eu sou Deus. Quando nós sabemos quem é Deus, então há verdadeiramente um despojar das coisas para vivermos na direção de Deus. O povo entendeu? Não, nós passamos tempo difícil, agora nós vamos esbaltar o negócio. Nós estávamos apertados, agora vamos chutar o pau da barraca. Agora nós vamos viver do melhor que tem. Porque Deus tem sempre o melhor para dar para a gente. O inferno. Pai, o ser humano, com os ídolos guardados nas entranhas do seu coração, ele não tem outro caminho que não seja a morte e a desgraça. Se ele nos liberta, para que vamos mudar o rumo? Deixa Deus tomar conta da nossa vida. Mas nós colocamos o Senhor do lado e dizemos: Senhor, fica aqui, porque o Senhor não sabe quem eu sou, e deixa eu tomar conta. O que Deus fala na boca do profeta Ageu? Considere o vosso passado. Não tente desmistificar coisas por circunstâncias das quais o nosso futuro está comprometido diante de Deus. Não tente criar meios para construir sinônimos de vida, se o teu futuro, o teu dia de amanhã, não estiver 100% na presença do Senhor. Considere o teu passado. Vocês eram escravos, estavam longe do Senhor. Nada se aprove. O Senhor tem que se levantar e dizer: o que está faltando para esse povo? E o Senhor diz com toda clareza: sabe o que está faltando para vocês? Vocês tiraram a centralidade do povo. Vocês tiraram aonde o povo tinha o deleite de estar na presença do Senhor com a intenção correta: construir uma casa para que haja sacrifícios e adoração ao Senhor. Por quê? Porque esses eram os oráculos de Deus dado a Israel como povo no Antigo Testamento. Era essa a ordem de Deus. Ao redor daquilo que se adorava a Deus, se colocava o povo, mas a centralidade do povo de Israel não era um povo próspero, abençoado, cheio de novidades. A centralidade do povo de Israel era a casa de Deus, aonde se encontrava a Arca da Aliança. A arca do concerto, a arca onde Deus havia colocado ali a sua palavra e revelado-se como Deus para uma nação. A arca que trazia o compromisso de que Deus tinha colocado diante de Abraão uma promessa. E agora esta promessa se revelava quando o povo era descendente daquele que não podia gerar filhos. E Deus concedeu uma grande nação, fruto da promessa que recaiu sobre Isaque. Sobre Isaque será chamada a restauração da aliança. Estava ali diante de todos um povo conforme a promessa da aliança de Deus dada a Abraão. Será um povo que ninguém poderá contar, assim como você vê as estrelas do céu e tenta contá-las, se é que podes, assim será a tua descendência. Ela será tão numerosa como a areia na beira da praia, incontável.
fruto da promessa. A centralidade daquele povo, ela permanecia na função e ação da casa de Deus, que o povo tinha esquecido. Não tinha mais no que gastar dinheiro, eles não estavam mais contentes na forma, na grandiosidade da casa. Agora eles tinham que fazer casas apaineladas, você sabe, aquela toda cheia de trabalho. Elas todas cheias de gueri-gueri. Cheia de coisinha, de detalhe, de não sei o quê. Deus é contra isso, irmãos? Não, Deus não é contra isso. O problema é que o povo tinha largado a casa de Deus como? Qualquer jeito. E nós agora vamos para o Novo Testamento, aonde está posto diante de nós o concerto da nova aliança. Aliança agora não feita por sangue de bodes e de animais, porque não pode remover pecado, mas agora o verdadeiro sangue, o sangue de Cristo. Mas para usufruirmos este contentamento, não somos mais agora aqueles edificadores de um novo templo. Porque os homens fizeram o primeiro templo, veio o cativeiro e derrubou. Os homens fizeram o segundo templo, e ele veio até a volta do Messias, e o próprio Jesus mesmo profetizou, dizendo que não ficaria sobre aquele templo pedra sobre pedra. E assim se fez. Hoje só tem um pedacinho do muro, que é a parte lateral, que é o fundamento, que é chamado Muro das Lamentações. Mas aquela parte suntuosa não sobrou nada. E Jesus então traz agora que o novo efeito da salvação e o conserto do sangue se daria não mais em templos feitos por mãos. Agora seria feito um templo, e esse templo jamais chegaria ao fim. Ninguém pode destruí-lo. Ninguém pode mais destruí-lo. Mas para entendermos agora a particularidade de estarmos dentro desse templo, esse templo manifestou em nós a identificação do mesmo templo. Deus, na sua glória, na centralidade do seu povo, guiando ele. Agora então, o Senhor vem e modifica a nossa casa, aquilo que nós chamamos de homem interior, para transformar aquilo que nós consideramos como nosso, perdido, e agora trazer a vida de Cristo, verdadeiramente na centralidade do nosso eu. Não mais eu vivendo, mas agora Cristo vivendo através de mim. Não mais eu agora sendo eu, mas agora Cristo sendo a minha essência de culto. Esse texto de Ageu cabe bem certinho na nossa vida, quando nós estamos perambulando pelo mundo afora, preocupados com um monte de coisas, menos com a centralidade das coisas espirituais e a ação do reino de Deus. Aonde manifestou Deus? Na igreja. A unidade dos santos, que se manifesta pela obra de Cristo na individualidade. Conhecemos o Senhor e o tornamos conhecido pela igreja. Porque somos o templo do Espírito Santo, manifestamos a igreja, o templo perfeito de Cristo para o mundo. Israel tinha um templo num determinado lugar, numa determinada cidade, sobre o monte. Ali era determinado, está lá determinado lugar, aonde estava o templo, em Jerusalém. Agora, a igreja de Cristo, ela não é mais uma igreja limitada. Jesus, quando conversava com a samaritana, ela pergunta: onde é o lugar de adoração? Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim? Lá em Sião ou em Gerizim? Qual dos montes nós devemos adorar o Senhor? E qual é a resposta de Jesus? Nem lá e nem cá. Chegou o tempo aonde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, na unidade da verdade.
no mesmo espírito de adoção, no mesmo corpo que trata. Não existe salvação se ela não passar pela individualidade da fé. Se você não for encontrado por Cristo, não há salvação. Mas também não há um mínimo entendimento se nós não compreendermos que é na unidade desse movimento que capacita-nos como igreja a manifestarmos esta luz de Cristo, a manifestarmos esta vida que nos trabalha, que trata, que nos corrige e que nos orienta para caminharmos com um objetivo claro de chegarmos no mesmo lugar, através do mesmo Espírito, debaixo da mesma fé e incluídos no mesmo batismo. O batismo que salva é o batismo em Cristo Jesus. É quando Cristo nos arranca do império das trevas e nos coloca em Cristo Jesus. Esse é o único batismo que existe. O batismo das águas é a manifestação da fé, a exteriorização de que a igreja viva de Deus está aí. Mas o batismo que salva é quando somos submetidos a um só batismo. O batismo da fé, o batismo da conversão, o batismo da identificação de Cristo e sua obra. Quando conseguimos entender isso, então nós conseguimos perceber que somos um monte de gente, mas na realidade somos um templo só. Pedro, quando usa essa referência, ele diz: amados, Cristo é a pedra angular, de esquina, perfeita, rejeitada por homens, mas reverenciada por nós e aceita pelo Pai. E nós o que somos? Pequenas pedras. Vós sois, como ele diz, pedras vivas. Não mais de um templo inerte, que se faz o sacrifício e se apresenta. Agora um templo vivo, do qual as pedras edificam-se e o templo se levanta como um encher-se. Antes se fazia o templo e a presença de Deus entrava no templo. Agora a presença de Deus em nós manifesta o templo. Antes, as condições do povo determinavam como era a reação do culto. Agora, os justos, os verdadeiros adoradores, aonde estão, manifestam o culto vivo, perfeito. A condição da palavra do Senhor é: pense no teu passado. Pensa no teu passado. É o que diz o texto. Considere o vosso passado. Deus nos arrancou de um lugar de escravidão. Quem fez essa obra? Ele. Quem continua manifestando essa obra? Ele. Quem continua acertando esse tempo? Ele. Quem continua definindo essa obra? Ele. Não podemos mudar os planos para o nosso tempo, as nossas percepções, a nossa vontade. Porque quando nos submetemos a isso, estamos associando a nossa caminhada a uma Babilônia que nos leva à destruição, que nos leva ao cativeiro, que nos leva à condenação. Nós não somos chamados à condenação e nem podemos estar debaixo deste exercício. Salmo 93, 5. Esse salmo é uma manifestação de quem Deus é. Então, nós podemos entender bem que todas as ações desse Salmo 93 não é uma consideração para um lugar de culto. Aqui já estava manifestando um lugar aonde os homens seriam o culto ao Senhor. Ele não estava apenas trazendo a condição do templo, que era um lugar santificado para o culto, mas está o Salmo trazendo a manifestação da verdade de um culto, que
que tem o primeiro processo, a constituição de uma aliança fiel. Versículo 5 do capítulo 93 diz assim: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade. Quando entramos no Novo Testamento, Paulo diz: irmãos, foi para a santidade que nós fomos chamados. Está lá já no Antigo Testamento. Os fundamentos do Novo Testamento de Paulo, muito embasados na lei, muito embasados no que já era um princípio, mas agora trazendo a realidade de que a nós, a casa de Deus, é conveniente a santidade. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Não uma casa que se limita por momentos, não momentos que são instrumentalizados para adoração a Deus, mas agora uma casa que expressa a convivência com o Senhor e a manifestação da sua santidade todo o momento, em todo o tempo, e para a glória dele, na centralidade de quem ele é. O que fugir disso é idolatria. Até os desejos mais simples nossos podem se tornar um empecilho. E então Ageu está dizendo: Deus não queria abençoar o povo? Gente, ele tinha tirado eles do cativeiro, tinha abençoado, eles estavam agora plenos. Era um povo que estava negociando. Jerusalém era uma cidade que tinha crescido, mas Jerusalém é uma cidade sem ninguém, agora se tornava uma cidade cheia de gente de novo. Os comércios no meio da rua, as coisas acontecendo, e o povo tirou Deus da centralidade. Então ele aparece e diz: então tá, eu não sou mais centralidade, então saco furado, roupa, passa frio, come, continua com fome. Não consegue ser saciado. Vocês conhecem uma geração que nunca está saciada? É a geração da Babilônia. É a geração que anda debaixo do engano. O que está dizendo? Eles foram cativos para que cidade, irmãos? Para a Babilônia. E eles voltaram com o mesmo pensamento da Babilônia. Eles, como escravos, chegaram lá e viram o quê? A beleza de toda a cultura babilônica. Você já imaginou? Os escravos serviam a Nabucodonosor e todo o seu magnífico império. Eles contemplavam a Babilônia, um lugar de luxo. A cidade era composta por jardins suspensos, que até hoje nada foi reprogramado e pode ser chegado perto. Conseguiram alguns achados arqueológicos aí, que dão mais ou menos uma ideia, mas uma cidade e um jardim todo imperial, criado por sustentações das quais o vão era completamente aberto e cheio de árvores frutíferas, flores e todo tipo de folhagem que pudesse nomear sobre a terra, existia naquele lugar. O acabamento, as definições, aquele povo conviveu com aquilo e trouxe para si, não o que era bom, mas aquilo que ele considerou como o único caminho. Pegou, botou Deus de lado. E agora nós queremos fazer de Jerusalém uma pequena Babilônia. E às vezes a gente quer fazer do nosso coração um pequeno reino. A gente quer fazer da nossa mente um pequeno lugar. E nós cuidamos para que nesse pequeno reino nós sejamos guardados, senhores das nossas decisões. E aí Deus começa a tirar a roupa da gente. Ele começa a mostrar que a gente não pode. Ele começa a dar para nós uma falta de saciedade. A gente continua toda hora querendo mais. A gente vive diante de um espasmo de desejos. A gente vive diante de uma construção de algo que a gente não pode nem dar manutenção.
Isso eu achei extremamente virtuoso, quando Salomão, num dos provérbios, ele diz: Senhor, não me dê pouco, para que eu não blasfeme contra o Senhor, mas também não me dê muito. Uma das correções, uma das palavras sinônimas, ele está dizendo: eu não posso ter nada na minha vida se eu não posso dar manutenção para ela. Eu quero uma casa de 4 quartos, 5 banheiros, 2 carros na garagem. Tu imagina se Deus dá mesmo para você hoje? Quanto é que você ganha? Eu ganho 2.000 reais. Pronto, vai vender a casa, vai vender os carros, vai vender tudo. É isso que Deus está dizendo, cara. O que tu está sonhando? Ganhar uma casa de 600 metros quadrados se tu não tem dinheiro para manutenção dela. A hora que chegar o IPTU no começo do ano que vem, morreu. Então o nosso projeto não é no que podemos ter, o nosso projeto é no que nós podemos se manter. Mas a minha casa não dá mais, é muito imposto para pagar, é muita coisa para fazer. Vende a casa e compra uma menorzinha, que tu pode pagar. Pastor, mas ninguém ensinou isso. Nossa, é ir para frente. Não, aqui é para ir para trás. Aqui é para estar na centralidade do negócio. Esses dias eu passando com a Janice, eu disse para ela: que é isso, meu Deus do céu? Eu abri uma porta, é um apartamento que tem ali perto da nossa região, ali do tabuleiro onde a gente mora, e daqui a pouco sai o homem, sai a mulher, sai um filho, sai outro. Eu disse: meu Deus do céu, tem um quarto, cara. Tem 60 pessoas ali dentro, meu. Ainda vem a sogra e traz os outros netos. Aí eles comem do lado de fora. Quando chega, eles comem na calçada, cara. Tá ali, tu passa na rua, estão na calçada. Porque não dá. Ou para dormir, diga assim: entra a primeira turma. E aí começa o pessoal a ir se colocando. Aí o último deita, fecha a porta e dorme. Aí de manhã ele diz: eu quero ir no banheiro. Aí começa de novo, vai a porta e vai saindo o povo, porque é um mundaréu de gente. Mas eu nunca vi um final de semana que aquela família não esteja em festa. A alegria deles é contagiante. Eles dão um jeito para tudo. Porque o objetivo deles não é a casa, é quem está na casa. O objetivo da aliança não é o que nós podemos ter, mas o Deus que servimos é que as pessoas desejam de nós. Quando nós causarmos um impacto na sociedade, não vai ser pela roupa de marca que usamos, mas vai ser pelo Deus que é incomparável, que servimos. Quando nós colocamos Deus na centralidade, então o culto torna verdadeira ação. E não é mais nós, e não são mais as nossas lamúrias. Antes, as nossas dores são para serem compartilhadas e curadas dentro do ambiente de culto e de ação que Deus dá para nós. Não é a Bíblia que diz que nós somos um corpo? E que somos vários membros? É isso que a Bíblia afirma. Não é a palavra do Senhor que diz que nós agora temos que viver verdadeiramente debaixo do fidelíssimo, os fidelíssimos testemunhos dele, e não nosso. Porque se existe um testemunho de fidelidade, é do Senhor para com a gente, e não da gente para com o Senhor. Se existe alguém que no meio das mazelas das nossas derrapadas continua a nos abençoar, é o Senhor. Então, irmãos, não me venha com churumelas. Não conte história de que Deus abençoa muito essa casa, porque o seu filho é um grande empresário, porque sua filha é uma mulher de negócios, porque isso, porque aquilo. Eu quero ver se você tem um filho, uma filha que teme a Deus, que tem Ele como Deus da sua vida. Porque senão é adorar a Babilônia. É fazer jardim suspenso, que ninguém vai ver.
a não ser os que viveram naquele tempo. Qual é a graça disso? Qual é o contentamento para o Senhor? Como foi pregado nessa manhã, tudo que nós fizermos e agirmos e manifestarmos vai morrer aqui. Não vai para o céu, irmão. Tudo o cara fica imaginando as condições, irmão, do pecado. Ela vai degradando, degradando, degradando. E a gente, quando se depara com a morte, vê que a nossa vida foi viver uma grande ilusão. Ela é o estopim de um grande fake news. Essa é a condição. Nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Mas quando lá no coração nós apresentamos testemunhos da fidelidade do Senhor, então isso nós vamos apresentar ao Senhor como culto quando estivermos na presença dEle. A honra daquilo que nós agimos e a coerência das nossas palavras também serão levados naquele dia. O tratamento que Deus nos dá, o acolhimento, as condições de transformação que Ele faz na nossa vida, será levado também para lá. Tudo apresentável diante do Senhor. Enquanto que as coisas terrenas ficarão para trás. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém à santidade. Senhor, para todo sempre. Busquemos aquilo que o Senhor deseja e não aquilo que queremos oferecer, porque no final não queremos oferecer nada, nós queremos é que os outros vejam. 1 Coríntios 10, 16 diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Irmão, não é o cálice que nós vamos botar aqui hoje, os cálices aqui da ceia, e vamos benzer eles. Agora estão abençoados os cálices. Você não consegue ler o que está escrito aqui? O cálice da bênção, o cálice que partilhamos, é por causa da comunhão e intimidade que temos com o sangue. O pão partido não é divinizado porque está aí, mas é porque temos comunhão em participarmos do pão. Nós estamos que nem os judeus, dizendo: se você tem uma oferta mais ou menos, traz para o altar, porque o ouro é que santifica o altar. O ouro tem valor. Cabeça de Babilônia. Se o ouro tem valor, se ele for para o altar, santifica o altar. Jesus disse o quê? Mas que burros! Onde vocês tiraram essa ideia? O ouro nada é. Antes, o altar santifica o ouro. Jesus vem e coloca: que bagunça é essa? As cuiambas são essa? Da onde que vocês tiraram que o dinheiro é que ajuda o povo de Deus, que ajuda missões? Não, rapaz, é um coração santificado. É um coração que se baseia pela fidelidade de Deus. Fora isso é lorota. É inverter o negócio. É comer um pão num ato de que aquilo vai atribuir para ele uma cura. Rapaz, é a comunhão que te cura. Já preguei isso no retiro, no encontro dos homens. Já viu alguém chegar no hospital e dizer: doutor, eu estou mal do meu fígado? E o doutor: então, doutor, mas o senhor sabe, né? Eu sou um cara que tem muita coisa para fazer. Eu tiro o meu fígado, o senhor fica cuidando dele aí. Depois que o fígado estiver arrumado, o senhor liga para mim e eu venho pegar ele. Você ri, mas os crentes são assim. Um crente que começa a faltar à igreja, um crente que começa a estar ruim, a primeira coisa que ele quer é fugir do tratamento. E o tratamento onde é? É na comunhão, cara. Você não está dizendo aqui? Você já viu algum médico dizer: cara, isso mesmo, bota ali na geladeira, tem uns 10 ali na fila? Dá para curar
um rim, um fígado fora do corpo. Então não tem como curar um crente fora da igreja. Porque ele está debaixo de maldição e não de bênção. A bênção do partilhar é porque a igreja é a igreja. Porque se ela não for igreja, ela deixou de ser. Mas tem muito crente, meses, dias, ruminando dores, amarguras, revoltas, pecados, longe do corpo. E depois de 1 ano, 5 anos, 30 anos, traz aquele fígado e diz: dá para colocar de novo no corpo? O que o médico vai dizer? Impossível. Porque ele não foi abençoado pelo sangue. E o sangue para correr precisa estar no corpo. Ou não precisa? Então por que Paulo fala do corpo? Senão não precisa ter nenhuma comunhão com o corpo. Se cada um faz o que quer. Essa é a mentalidade da Babilônia. É a mentalidade da riqueza, é a mentalidade do eu decido, é a mentalidade do meu coração. É a mentalidade de que Deus não pode transformar a minha vida. Uma mentalidade de morte. E depois que necrosou, não tem serventia. Versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E o 17 resume: porque nós, plural, nós todos, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Qual é o único pão? Cristo. Então o que nos faz sermos abençoados não é esse pedaço de pão e esse cálice, é a nossa comunhão com Cristo, é nós estarmos debaixo das fidelíssimas ações de Deus em santidade, é fazermos com que Cristo seja a centralidade da nossa vida, e é pela glória dele que nós vamos caminhar. Somos um único pão. Somos um único pão. Somos a glória de sermos uma única coisa. E nós somos realmente como um pão. Porque se tu olhar, o que vai no pão? Farinha. Você já viu alguém encher a boca de farinha? Estou com fome, comer a farinha. Pode ser, mas é variado. Desalojou a mente. Está fora. Põe a farinha. Aí depois põe o quê? Uma suquinha, um salzinho. E depois o quê? Água. E aí o que faz? A fofa. O pessoal chama sova. A mãe que dizia para mim: vou te sovar de pau. Eu já entendia que quando ela sovava o pão, batia nele. E pau naquele pão. Quando está assim, um dia melhor, ela botava uns ovinhos, umas coisinhas, né? E depois, pau, comia. E batia naquele pão e deixava ele lá jogado num canto. Senta o pau e joga de lado. Já viu o pão? Aí o pão lá no lado começa o quê? Crescer, meu filho. Porque o crente bom é aquele que o cara senta o pau e joga de lado. Ele fica no canto e aí ele começa a dizer: não, mas eu não vou ficar aqui. Não. E ele começa a crescer. Aí ele está crescido, bonito. Aí a mãe pega ele, põe de novo o quê? E faz o quê? Senta o pau nele. Porque o cara pensa: eu sou bom mesmo. Espera aí que tu vai ganhar mais uma bordoada no meio da cara. E aí divide todo o fragmento, bota tudo em forminha. Aí ele não cresce mais como cresceu antes. Ele cresce dentro do limite daquilo que foi estabelecido para ele. E aí quando ele diz: agora eu sou um pão crescido, bonito, agora eu sou aprovado por Deus. Deus diz: não, agora que vem a prova, meu filho. Taca fogo, taca fogo, taca fogo. 380 graus no fogo. Aquilo chega a estar... fogão, velho, balançando. Aí o cara abre aquela bolsa, aquele bafo, velho. E o cara empurra aquele pão dentro.
E o pão é... Agora tu está sendo tratado. Agora é a prova. Dali uns 40 minutos, todo mundo começa a aparecer. Até adolescente que fica no quarto começa a aparecer. Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Já viu alguém chegar? Cheiro de farinha. Ninguém quer saber da farinha. Cheiro de sal. Quem está importando com o sal? Cheiro de açúcar. Ninguém está nem dando bola. Cheiro de pão. Aí puxa aquele pão. Dá aquela afofadinha nele. Ele faz... Está pronto. Está pronto. Aí pega aquela serra e corta ele. Ele tem calor. Ele tem sustância. Ele supre aquilo que foi projetado para fazer. Esses somos nós. Projetados para sermos igreja. Projetados para entrarmos na forma. Projetados para dar certo. E ainda quando chegamos diante de Deus e dizemos, tem misericórdia. E então Ele vem com aquela manteiga do Espírito e derruba sobre nós. E aí o cheiro toma conta. Aí o cara senta e lá vem a Janice com a bandeja de café. Pão sem café não dá. Aí o cara toma um café e come e diz, Senhor, estou sustentado, alimentado, porque eu fui forjado para isso. Fazer parte da ceia do Senhor é celebrar que nós podemos estar em várias etapas. Quem sabe você é aquele que está sendo misturado agora. Quem sabe você é aquele que está lá no canto, ninguém olha para ti. Agora, além de ficar no canto, dentro de uma bacia esquisita e feia, ainda tem uma toalha que joga por cima. Mas ninguém vê, está lá abandonado. Mas ninguém me vê aqui no canto. E aí você vai dizendo, mas eu vou provar que eu tenho valor. Eu vou provar que eu sou bom. Eu vou provar que Cristo está em mim. E aí o cara está quase saindo fora da panela. Quando ele está saindo fora da panela, o pau canta. Porque ele não pode ficar sozinho. Ele não foi projetado para ficar crescendo e caindo pelas mesas da vida. Ele foi projetado para ir para o forno. Ele foi projetado para sair do forno. Ele foi projetado para ser aquilo que Cristo foi, o alimento, o pão da vida, o desejado das nações. Aqueles que olham para o Cordeiro e dizem, esse é o único caminho que eu tenho. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E se assim é Cristo, assim somos nós. Porque isso pertence, é a ação dele, é a manifestação dele. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Esses somos nós. Ele vai dar as qualificações. Cabeça não quer ser cabeça, pé não quer ser pé. Não, cada um tem a sua função. Somos a aliança da manifestação de uma bênção que nos coloca na unidade desta mesma fé. Se não for para te servir, deixa aqui. Se eu quero